A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. O textuário vai nos dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática vai nos dizer assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada da fé. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Objetivos da lição: mostrar o alvo da esperança cristã, explicitar a doutrina da esperança cristã, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. A introdução na revista nos diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor os ensinos da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para o céu. A palavra-chave é esperança. Quero aqui agradecer a todos que têm se inscrito nesse canal, que têm visualizado, curtido. Mas você que é novo, não esqueça, irmão, de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar um ensino da palavra de Deus. E lembrando, o link para você baixar o PDF ou em PowerPoint para o uso na sua sala de aula, os slides que aparece aqui ao lado, está embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: para onde aponta a esperança do cristão? Subtópico 1: a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. O mundo não é um lugar que se presta à esperança. De fato, quando você considera a morte, as doenças, desastres naturais, maldades e todas as outras coisas negativas que enchem esse mundo, simplesmente não há muito espaço para esperança. O mundo vê a esperança como um desejo. A esperança, como um mundo vê, é uma saudade de algo que pode ou não acontecer. As palavras usadas para a esperança na Bíblia, por outro lado, dizem algo inteiramente diferente da história. Eles nos ensinam que a esperança bíblica é uma profunda confiança estabelecida que Deus cumprirá suas promessas. A esperança bíblica é uma expectativa alegre e confiante. E diante da esperança que assola nosso mundo, há um grupo de pessoas que possui esperança genuína. O crente tem esperança. O desespero é uma emoção negativa, enquanto a esperança bíblica é tão positiva quanto o próprio Deus. Em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo via a esperança como um estado ligado ao Todo-Poderoso. Que o Deus da esperança, disse ele, vos encha de toda alegria e paz em crer, para que, pelo poder do Espírito Santo, possais abundar em esperança. Assim como a fé, a esperança não pode permanecer independente. Pelo contrário, ela está sempre ligada a alguém maior, que é o nosso Deus. Pois só podemos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança cristã é uma esperança viva. Nasceu na ressurreição de Cristo. Continua através do
poder do Espírito Santo. Essa esperança viva é diferente da esperança secular ou de um desejo, pois é um poder, é uma promessa, não um desejo. Nossa esperança viva é esta: é a promessa da ressurreição para aqueles que creem em Cristo. É o conhecimento de que o céu é real e o nosso lar definitivo. Subtópico 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, e a esperança do cumprimento da promessa e a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. A esperança nos escritos de Paulo se concentra nas bênçãos futuras que os crentes obtêm pela fé em Cristo e na realização de seu amor por nós na salvação. Paulo escreveu aos crentes que haviam experimentado vários tipos de perdas. A perda da saúde, de um ente querido e a perseguição são apenas alguns dos desafios que podem ter levado alguns da época de Paulo e podem fazer com que alguns questionem o amor de Deus. Na esteira de todas essas perdas, os crentes mantêm uma esperança que se alegra apesar das tribulações dessa vida. A esperança está ligada à característica essencial da resistência. A esperança suporta o sofrimento de boa vontade e paciência, convencida de que o sofrimento presente não deve ser comparado à glória futura. Pela graça, através da fé, somos salvos e caminhamos diretamente com Deus. No amor, crescemos em nosso conhecimento e relacionamento com Deus e os outros. Na esperança, suportamos dificuldades e mantemos nossos olhos fixos em Deus. Agora, o próprio Senhor Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu conforto eterno e boa esperança pela graça, conforte e fortaleça seus corações em toda boa obra e palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Subtópico 3. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em suas cartas. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou, floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. A esperança na Bíblia não se baseia no cálculo humano, não vem do conhecimento interno de que as coisas estão prestes a mudar e seguir o nosso caminho. A esperança não se baseia em uma atitude geral positiva que está determinada a ver as coisas através de óculos cor-de-rosa. A esperança é baseada no Senhor Deus, seu caráter e suas promessas. Mesmo no meio aos piores fracassos, a esperança fortalece o coração porque está conectada com o poder e as promessas de Deus. No final do livro de Apocalipse, encontramos essas palavras marcantes ditas por Jesus ressuscitado. Eis que faço novas todas as coisas. Temos um Deus que tira a vida da morte e a esperança do desespero. O Deus que fez todas as coisas no princípio é o mesmo que faz novas todas as coisas. Esta é a fonte da nossa esperança. A sinopse do tópico 1 diz assim: a esperança cristã que tem Deus como o seu autor aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Tópico 2. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Subtópico 1. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O
primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito e equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Romanos 8, do versículo 18 ao 25, diz assim: Considero que nossos sofrimentos atuais não valem a pena ser comparado com a glória que será revelada em nós. A criação espera ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por sua própria escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação seja libertada de sua escravidão à decadência e levada à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação tem gemido, como nas dores do parto até os dias atuais. Não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente enquanto esperamos ansiosamente por nossa adoção como filhos à redenção de nossos corpos, porque nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança nenhuma. Quem espera o que ele já tem. Mas se esperamos pelo que ainda não temos, esperamos pacientemente. Essa passagem, ela aponta que a própria criação, isto é, o universo físico em um dia será libertada de sua escravidão à decadência, e os filhos de Deus serão libertados de sua escravidão à terra física que se originou a queda de Adão e Eva. Seus corpos glorificados lhe permitirão não apenas funcionar na terra física, mas também nos reinos espirituais no céu. Eles também poderão funcionar no novo céu unificado na nova terra nos julgamentos finais. Apocalipse capítulo 20 e 21 nos diz que essa libertação do mundo físico ocorre no julgamento final, o julgamento do grande trono branco e a destruição de todo o mal no lago de fogo. Isso ocorrerá no final do milênio. Subtópico 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória e a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. A esperança viva é esta: é a promessa da ressurreição para aqueles que creem em Cristo. É o conhecimento de que o céu é real e é o nosso lar definitivo. É a realidade de que o Espírito Santo vive dentro de nós e nos guia enquanto buscamos em oração por essa orientação. É a plena certeza de que a palavra de Deus está aqui para entendermos esta vida e a vida futura. Na Bíblia vemos o estado decaído da humanidade. Vemos o que acontece se os homens virarem as costas para Deus e seguirem seus próprios caminhos. Aprendemos e compreendemos plenamente por que precisamos de Deus e a importância de seguir sua própria moral como vivido por Cristo. Essa é a nossa esperança cristã, que o Cristo sempre vivo e eterno, que venceu este mundo e nos redime, nos chama a viver nossas vidas por Ele e nos capacita a fazê-lo. Subtópico 3. Por que uma doutrina da esperança?
A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiveram vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus serve como uma doutrina de esperança, esperança de que Deus é bom, traz vida, traz salvação e libertação, traz provisão, fornece propósito e que seu caráter revela a nossa esperança. A doutrina da esperança é essa, a bendita esperança do retorno pessoal de Cristo, a ressurreição do corpo em uma nova forma glorificada, nunca mais sujeita a doença, fraqueza ou morte, a restauração dos entes queridos que adormeceram, morreram em Cristo, companheirismo com os convertidos e outros santos, sendo apresentado impecável, irrepreensível, em glória indizível. Entrar na vida eterna com tudo o que ela significa, como reinar com Cristo e conhecendo a Deus, o reconhecimento de uma herança que está reservada no céu até aquele momento. A sinopse do tópico 2 diz assim: a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Tópico 3: a esperança cristã como âncora da alma. Subtópico 1, nossa esperança como âncora. Podemos escrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela apresenta tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. O autor aos Hebreus descreve essa esperança como uma âncora para a alma, uma âncora que está no lugar santíssimo onde Deus habita. Não importa que tempestade, vida possa soprar, essa âncora não se arrastará e nos manterá seguros. Podemos ser tentados a depositar nossa esperança em muitas outras coisas, mas todos esses acabarão por nos decepcionar e levar ao naufrágio. No entanto, se nossa esperança está em Deus e para o que Ele está nos preparando, então estamos seguros. Mesmo que percamos tudo que na vida, não é nada comparado ao que está por vir. Considere como as âncoras funcionam. A âncora é solta do barco e plantada firmemente na terra sob a água. Quando as marés entram e os ventos sopram, a âncora mantém o barco seguro porque está firmemente enraizado. A esperança age da mesma forma para nós. Deus nos prometeu a vida eterna com Cristo. Âncoras terrenas descem à terra. A esperança é uma âncora celestial que corre da terra para o céu, onde Cristo está. Quando nos apropriamos da promessa de Cristo, elas funcionam como uma âncora para nossas vidas, conectadas ao próprio Cristo ressuscitado. Ele nos mantém firmes. Essa promessa é algo que podemos aproveitar e nos apoderar em tempos difíceis, como uma âncora em um mar agitado. Temos essa esperança, uma âncora segura e firme da alma, uma esperança que entra no santuário interior atrás da cortina, onde Jesus, um precursor, em nosso favor entrou. Mas a esperança é muito mais do que apenas uma tauba de salvação, a que nos agarramos num mar tempestuoso, pendurados pela vida querida. A esperança traz encorajamento e consolo aos nossos corações, fortalece nossa determinação de seguir em frente, de esperar grandes coisas do Senhor, mesmo no tempo atual de crise. Subtópico 2. Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã,
Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e um propósito. Se Cristo não tivesse nascido, então ele não poderia ter ressuscitado dentre os mortos. Se Cristo não tivesse vindo em forma humana, ele não poderia ter morrido por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Mas o fato de que Cristo nasceu, o fato de que ele venceu o pecado e a morte, significa que aqueles de nós que confiam nele também vencerão o pecado e a morte. Há uma esperança para nós além do túmulo. Se você está passando por um momento difícil, avalie se você está se agarrando mais firmemente à rocha, que é Jesus Cristo, ou se está se afastando dele. Pode ser que sua fé esteja vacilando quando se trata de crer em suas palavras, sua promessa de carregar seu fardo. Em vez disso, você talvez acredite nas palavras de pessoas que preveem um resultado desfavorável. Ou talvez você tenha começado a buscar consolo e apoio em outra fonte. Subtópico 3. Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente. Isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Nossa esperança não deve nos impedir de viver neste mundo e fazer a diferença, mas deve nos ajudar a não nos apegar demais às coisas temporárias dessa vida e depositar nossa confiança naquilo para o qual Deus está nos preparando. Se nossa esperança estiver firmemente fixada em Cristo e no que Ele tem para nós, então as coisas que nos perturbam durante o curso da vida desaparecerão. Eles não terão tanto impacto nas nossas vidas. Tudo que passa nesta vida não vale a pena comparando com a glória que será revelada a nós. Sinopse do tópico 3 diz assim: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. A conclusão na revista nos diz assim: lutas, desabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Eu não sei o que amanhã me trará. Podemos trazer a morte, doença, desastre. Pode trazer tristeza, dor e dificuldade. Pode trazer bênção, alegria e felicidade. Posso não saber o que amanhã trará, mas sei com certeza para que amanhã traga Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.